Xará, como é que você entrou no meio? Você faz um trabalho diferenciado, você é um homem extremamente respeitado, uma nota do Flávio Rico falando de qualquer empresa tem um significado muito grande para todo mundo. Quando você quer divulgar é Flávio Rico, senão a coisa não rola no nosso meio. Como é que isso aconteceu na sua vida? Vou te contar. Eu tive como cunhado Orlando Duarte. Opa! Né? Ele foi casado com a minha irmã, e isso desde os tempos da rua de Djalma Dutra, que a minha família morava lá, e ele trabalhava no jornal O Tempo, que era vizinho, e conheceu minha irmã, se casaram. Estamos falando de que ano? Estamos... Década de 40, 50? 1957, por aí. Eu lembro dos 57 porque o São Paulo foi campeão. Poiderson, Aribaldo, Dino, Vitor e Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Olha só, então foi marcante. No último jogo, o Dino Sani foi substituído pelo Sarará. Mas então, o Orlando conheceu minha irmã. Orlando, repórter esportivo, e eu fui me afeiçoando àquilo, mas seguindo meus estudos. E você estudava o quê? Eu estava, nessa época, ainda estava em primário. Ah, você era criança. Primário, moleque, criança. Aí primário, ginásio, acompanhando aquele negócio do que o Orlando fazia, o esporte que ele fazia. Nessa época, inclusive, quando eu cheguei a 14 anos, eu fui ser office boy da Gazeta. Gazeta Esportiva do seu Carlos Joel Nelly. Eu era office boy dele. Era ainda na Avenida Casper Líbero. E eu fui me afeiçoando àquilo. Para você ter uma ideia, Benedito Rui Barbosa, naquele tempo, ele era um dos redatores da Gazeta Esportiva. O chefe da redação era Tomás Mazzoni. Uau. Solange Bibas era o setorista do Corinthians. O Solange eu trabalhei, aprendi Paulo muito. Plané Buarque, o setorista do São Paulo. Meu Deus, estamos falando de entidades. Entidades. Então aquilo foi crescendo em mim. Mas, naquele tempo, os pais da gente queriam que a gente se formasse. Ou médico, ou engenheiro, ou advogado. E eu não dava para nenhuma das três coisas. Talvez advogado, mas aí eu optei por engenharia civil. E fui fazer engenharia civil quando me formei. Imagino, um jornalista... Não tinha nada a ver. Nada, meu Deus. Aí quando eu entrei na faculdade de jornalismo, no primeiro ano de jornalismo eu fui fazer em Lins. E eu gostava de jogar muita bola. E jogava mais ou menos, não era tão ruim assim, né? E o Linense, que era o time da cidade lá, fora de campeonato, porque tinha o campeonato que eles disputavam, não era nem o principal, era o Paulista 2, qualquer coisa assim, mas tinha uma folga enorme durante o ano lá. E a gente treinava com eles, sabe? Tomei um pau tremendo no primeiro ano da faculdade. Aí me transferi para São Paulo. E aí vim trabalhar, né? E o Orlando me arrumou. Eu tive uma experiência como repórter esportivo na Rádio Difusora de Guarulhos. O Hermano Henning era o narrador. Olha isso. Oswaldo Tassi, Hermano Henning, e eu era repórter de campo junto com o Ligeirinho. Eduardo Luiz, com qual antes dele ir para a Rádio Bandeirantes. Antes dele ser ligeirinho. O Ligeirinho, aliás, tem uma história maravilhosa dele. Posso dar um... Claro. Tá, ele pegou um dinheiro emprestado do Fiore. Sei. Né? Cafezinho e chegando. O Ligeirinho, ele pagava sempre, mas teve um dia que ele começou a atrasar. E ele no Morumbi lá embaixo, e o Fiore lá em cima. E ele ia pegar carona, o Fiore ia pegar uma carona com ele. Aí, narrando o jogo, o Fiore falava assim: Ligeirinho, me espere no saguão. Pois não, Fiore, pois não. Acabou o jogo, o Fiore desceu para o saguão. Cadê o filho? Cadê o Ligeirinho? Mas então, fui repórter de campo, coisa pessoal, e o Orlando Duarte, que era amigo do Ferreira Neto,
Ferreira Neto precisava de alguém para trabalhar com ele, me chamou, fui eu lá, né? E era para ser assessor de imprensa do Marcos Lázaro. O Marcos Lázaro foi o maior empresário artístico que teve aqui. Sem dúvida, Roberto Carlos, dentre tantos, né? Roberto Carlos, Wilson Sibonal, Elis Regina, Zimbo Trio, Rony Fon. Aquela turma dos anos 60 da Record, né? Ele trabalhava com todos. Toda aquela turma e todo mundo que estava surgindo. E eu fui trabalhar com eles. Então, primeiro era num escritório que ficava no antigo Teatro da Record, lá na Consolação, no primeiro andar. Depois mudou para a Avenida Angélica. E o Roberto Carlos tinha a sala lá, aí eu encontrava com ele, e fui me afeiçoando a esse pessoal. E o Ferreira Neto já tinha uma coluna de rádio e TV na Folha da Tarde. O Ferreira Neto, ele foi presidente da Excelsior no fechamento da TV Excelsior. Eu tenho essa imagem dele encerrando as atividades da Excelsior. Exato. O Ferreira Neto, inclusive, no momento em que encerrou, ele pegou o cristal do transmissor, que esse cristal, que é uma peça histórica, até pouco tempo estava no escritório que nós tínhamos aqui na Faria Lima. Agora eu nem sei onde é que está. Mas ele encerrou e o Frias, que naquela época também tinha algum contato com a Excelsior, chamou o Ferreira para trabalhar na Folha. Você quer fazer o quê aqui e tal? Vou fazer uma coluna de rádio e televisão. Não tinha. Então, ele começou a fazer. E quando eu comecei a trabalhar com o Ferreira, eu não tinha nem 6, 7 meses com ele ainda. Ele chega um dia, e o Ferreira era um cara que levava a vida. Levava daquele jeito, ele liga e fala assim, faz um favor, quebra um galho para mim, era sempre na base, quebra um galho para mim, escreve a coluna. E eu nunca tinha escrito aquilo. A partir daquele dia, ele nunca mais escreveu, e a partir daquele dia, só eu que escrevi, entendeu? E passei. A gente, quando queria falar com o Ferreira Neto, era com você mesmo. Era comigo. Eu lembro disso. Eu lembro. Aí e era gozado, né? Porque muitas vezes, quem não sabia dava bronca nele, né? Agora, eu gostava de receber os elogios. Quando tinha bronca, eu falava, não, foi o Ferreira que escreveu. Eu não posso falar de nada.